É a frieza espiritual quem gera a cegueira espiritual e que gera a lepra espiritual. A frieza não começa com lepra, não começa com cegueira. Primeiro vem a frieza. É a frieza espiritual quem abre a porta para a cegueira espiritual. É a frieza espiritual quem abre a porta para a lepra espiritual. Daí a pessoa começa a dizer: não, sabe de uma coisa? Eu vou dar um tempo. Vou tirar umas férias do reino de Deus. Vou tirar umas férias de ler a Bíblia. Vou tirar umas férias de orar. Vou tirar umas férias de congregar. Eu vou curtir um pouco. Porque mesmo eu afastado, mesmo eu afastada, mesmo eu na situação que eu estou, ou mesmo na situação que eu vou ficar, Deus, Ele é comigo. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Quando uma pessoa vira as costas para Deus, quando uma pessoa ela começa a esfriar no relacionamento com Deus e ela decide se entregar aos seus próprios caminhos, e a palavra de Deus vai dizer que Deus é com a pessoa enquanto a pessoa está com Ele. Ora, mas não existe esse negócio de eu dizer: Deus é comigo, Deus está comigo, e eu sair daqui, pintar e bordar, fazer todo tipo de presepada. Deus é comigo e eu estou lá na bagaceira. Deus é comigo e eu estou lá no mundão. Eu vou arrebentar lá no mundo, vai dar tudo certo para mim. Estamos em 2024 e a pessoa diz assim: eu quero que Deus seja comigo em 2025. A questão é: você está sendo com Deus em 2024? Se você quer que Deus seja com você, você também tem que ser com Ele. Ah, eu quero que Deus abençoe a minha família. Eu quero no próximo ano passar num concurso. Eu quero terminar o meu mestrado, o meu bacharelado. Eu quero terminar o meu curso superior. Eu estou querendo empreender. Eu estou querendo tantos sonhos e projetos que eu tenho. Deus é comigo. Mas se você não for com o Senhor não é contigo. Nada vai dar certo se você tentar com a sua própria força, se você tentar sozinho. É a fórmula do fracasso, tentar sozinho, porque sozinho ninguém consegue vencer. Nós não podemos cobrar a responsabilidade apenas de Deus. A responsabilidade da nossa vida dar certo não é apenas de Deus. A responsabilidade de fazer a nossa vida dar certo é nossa. Para as coisas darem certo tem que haver uma sociedade. E essa sociedade é uma parceria entre você e Deus. E nessa parceria, antes de você nascer, Deus já fez a parte dele. É você que tem que fazer a sua. Ah, Deus é comigo. Mas Deus é comigo nas mesas de bar. Deus é comigo nas farras. Deus é comigo nas noites de festa, fazendo tudo enquanto que não presta. Deus é comigo. O diabo, ele é um especialista em iludir as pessoas. Quando ele quer iludir uma pessoa, ele quer enganar uma pessoa. Olha só, para as coisas darem certo, por um momento, o diabo só deixa de atrapalhar. Ele só se segura um pouco e deixa de fazer o papel dele. Mas o diabo é como a história daquele escorpião que eu já contei aqui. Na ilha que estava sendo destruída, os animais todos estavam indo embora da ilha, só ficou o escorpião e a tartaruga, né? A tartaruga disse: eu estou indo. O escorpião gritando: dona tartaruga, me leva, dona tartaruga. Não posso levar, você vai me picar. Você: não vou lhe picar. A senhora é doida, a senhora acha que eu vou morrer aqui nessa ilha? Não, você vai me picar, escorpião, não pode, você tem que ficar aí, você tem que dar o seu jeito de se salvar. Dona tartaruga, me ajuda, me salva. Dona tartaruga, eu preciso sair daqui, pelo amor de Deus, dona tartaruga. E a tartaruga disse: pois tá bom, sobe. Lá no meio do mar, o escorpião não consegue se segurar mais por muito tempo. E está na índole dele, na natureza dele, no DNA dele, picar. Ele picou. E morreu ele e a tartaruga. Está na índole do diabo fazer o mal. Então, para enganar a pessoa, ele consegue se segurar por um tempo. E a pessoa pensa que a vida dela está dando certo. Pensa que está prosperando. Pensa que as coisas estão dando certo. Até o ponto dela se enganar
e ela pensar assim: olha, tá dando certo longe de Deus. Tá vendo como eu não preciso de negócio de Bíblia? Tá vendo como eu não preciso de igreja? Tá vendo como eu não preciso de negócio de pastor, de orar? Tá vendo como eu não preciso dessas besteiras? É só eu trabalhar. Quando chega no meio do mar, onde não tem mais como pedir socorro, o escorpião pica. O diabo é esse escorpião que leva a pessoa até um certo momento para tirar a vida da pessoa, iludindo ela de que sem Deus ela vai conseguir, e é impossível. O que é a Torre de Babel? É uma afronta a Deus, a Torre de Babel. São pessoas que se juntam na liderança de um homem chamado Nimrod, e eles começam a construir uma torre. A Bíblia vai dizer que Deus desceu para ver a construção daquela torre, e Deus confundiu a língua de todos eles, porque eles estavam construindo algo sem Deus. O que quer que seja que você tentar construir sem Deus, um casamento sem Deus, um relacionamento sem Deus, uma empresa sem Deus, uma família sem Deus, uma igreja sem Deus, o que quer que você tentar construir, fazer sem o Senhor, é fracasso na certa. Como trazer Deus? Como trazer o Senhor? Jejum, oração, palavra, obediência, submissão. Trazer Deus para o meu projeto, trazer Deus para o meu propósito, trazer Deus para a minha vida. O Senhor é convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Sabe por quê? Porque qualquer que seja a guerra ou luta que você enfrentar sem o Senhor, você será fracassado. Pode ser o adversário mais fraco que for, ele vai te vencer se você não estiver com o Senhor. A gente encontra muitas pessoas na rua, nas drogas, na depressão. Por quê? Porque querem encontrar a solução, mas não querem se submeter. Vitória sem obediência e submissão a Deus não existe. A palavra do Senhor diz: o Senhor é com vocês enquanto vocês forem com Ele. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus. Ou seja, talvez existam muitas pessoas hoje, nos dias de hoje, sem um relacionamento com o verdadeiro Deus, mas com o falso Deus que ela criou dentro dos seus corações, que só lhes diz e só lhes fala aquilo que afaga o ego delas e que lhe é conveniente ouvir. Porque o verdadeiro Deus, Ele diz que nos ama, mas Ele também nos exorta. Ele prova o seu amor, mas Ele também nos corrige. Ele diz sim, mas Ele também diz não. O verdadeiro Deus não afaga o nosso orgulho e o nosso ego. O verdadeiro Deus, Ele nos convence do nosso pecado e nos leva a pedir perdão e a liberar perdão. Você pode aplaudir a palavra do Senhor. Fique à vontade. Qual é o primeiro princípio? Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar a Deus não só de boca, que tem gente que diz que ama a Deus, mas trabalha de domingo a domingo. Mas vai perguntar a ela se ela ama a Deus, ela vai dizer o quê? Eu amo a Deus. Amar a Deus não é só de boca, porque tem pessoas que dizem que ama a Deus, mas chama ela para a igreja. Ela prefere ir para o parquinho, prefere ir para o shopping, prefere ir para um forró, para um fuá, prefere ir para a casa das amigas, para a casa dos amigos, prefere passear, ir para a pizzaria, mas não vai ouvir a palavra de Deus, e nem vem ouvir a palavra de Deus. E o que é que ela diz? Ela ama amor mentiroso, amor de boca, amor de engano, porque o amor verdadeiro não é com palavra, o amor verdadeiro é com atitude. E qual é a atitude de quem ama a Deus? É manter o seu compromisso com Ele. Aconteça o que acontecer, na terça-feira é busca do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Nada vai interromper o meu compromisso. Não vem me atrapalhar não, porque o meu compromisso é marcado com Ele. Somos nós que muitas vezes falhamos, que não honramos a nossa palavra. Não honramos a palavra que damos a Ele, o compromisso que fazemos e fizemos com Ele. E depois nós ficamos nos reclamando. Ah, por que Deus não fez? Ah, por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Porque nós foi quem não fizemos a nossa parte. Porque Deus sempre fez, já fez, e Ele faz a parte dele. Entenda, irmãos, entenda isso aqui. Você não pode exigir que Deus faça, que Deus abençoe, que Deus mude, se você estiver na desobediência.
Se você estiver longe de Deus, você não pode reclamar, porque calado você ainda está errado. Segundo o livro das Crônicas 15:3 diz: e Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Ponto. Isso é um princípio. A gente não pode viver sem Deus. Viver sem Deus é fracasso. Viver sem Deus é derrota. Segundo ponto, sem sacerdote. E hoje há um movimento muito grande para descredibilizar aqueles que Deus levantou como vocacionados nessa terra para guiar o povo dele. O povo de Deus está espalhado por toda a terra e uma só pessoa está limitada. Então Deus levanta outras pessoas que têm o mesmo Espírito, chamado Espírito Santo. Israel esteve sem sacerdote. O conhecimento e a direção é entregue por Deus através do sacerdote. O sacerdote é uma pessoa que Deus comissionou, é uma pessoa especial que Deus separou, capacitou e derramou sobre a vida do sacerdote uma unção, uma capacidade para representar o povo diante de Deus. Então tem gente que diz: eu não preciso de sacerdote, não preciso de pastor. Tudo bem, quem tem boca fala o que quer, mas na prática você está no caminho para o fracasso. Você está no caminho para a derrota, é o que a Bíblia me mostra. Que Israel estava no caminho para a derrota porque estava sem Deus e estava sem sacerdote. Sacerdote que rodopiasse. É isso? Israel estava sem sacerdote que fizesse palhaçada. É assim? Israel estava sem sacerdote que ficasse só gritando. Era? Israel estava sem sacerdote que fizesse o quê? Ensinasse. Então a função do sacerdote é ensinar a palavra, é ensinar. Não adianta eu subir aqui no altar, cantar, gritar, berrar, pular, se no final você não aprendeu nada. Não adianta. A missão principal do sacerdote é ensinar. Então, meu irmão, há direção de Deus através da vida do sacerdote para a sua vida, para a sua família. Não ignore. Porque aqui tem muita gente fracassada porque despreza os princípios da palavra de Deus. É o que o diabo quer roubar da vida de uma pessoa. A vida dela com Deus. Você viu como é que está o mundo de hoje? Veja. Tem pessoas que elas vivem assim, olha, elas não querem ter compromisso, não querem viver em comunhão, então elas se acomodam no conforto dos seus quartos e elas escolhem na internet os seus sacerdotes. Uma hora ela está ouvindo um sacerdote, outra hora ela está ouvindo outro sacerdote, outra hora ela está ouvindo outro sacerdote, do jeito dela. Não, hoje eu quero ouvir Deus dizendo que me ama. E se naquele dia Deus não quiser dizer que te ama? E se naquele dia Deus quiser te corrigir? E se naquele dia Deus quiser te exortar? Eu vou botar aqui uma pregação do fulano de tal, porque o fulano de tal, ele assim, eu amo tanto a voz dele. Está enganada, está enganado. Mesmo as pessoas que estão nos assistindo agora pelo YouTube, elas não estão ouvindo o que querem, elas estão ouvindo o que Deus está falando. Porque elas estão pegando a palavra quentinha e ao vivo, elas não estão lá digitando o que querem ouvir. Quem clicou em cima está ouvindo aquilo que Deus está mandando, sem a palavra de Deus. Meu irmão, sem a cobertura de Deus, sem o Senhor, você está perdido. Sem um sacerdote, sem alguém que te oriente, que seja o teu tutor espiritual, você estará sem direção. Sem a lei de Deus, você estará totalmente em trevas. Sem a palavra de Deus, você estará em trevas. É o engano do inimigo. E são essas as coisas que o diabo rouba da vida da pessoa. A comunhão dela com Deus, a comunhão dela com seus irmãos, e uma referência que possa ser como um tutor espiritual, um sacerdote sobre a vida, sobre a família da pessoa. Preste atenção nisso. Deus não se move por sentimentalismo e emocionalismo de ninguém. Não fique esperando Deus olhar para você e ter peninha de você, porque de quem ele deveria ter pena na cruz do Calvário, ele não teve. Não fique esperando Deus olhar e dizer: ô, peninho do coitadinho. Não fique esperando isso. Deus não se move pela emoção. Oh, meu Deus, olha para mim, eu sou um coitadinho. Oh, meu sofrimento, olha, Senhor, como eu estou sofrendo. Para com isso.
Deus está esperando você parar de se colocar como uma vítima, levantar a sua cabeça, colocar seus joelhos no chão, começar a guerrear através do jejum e da oração. É obediência, submissão e fé que faz os céus se mover ao seu favor. Aleluia, aplauda a palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra dele. Espera aí, o que eu estou fazendo de errado? A culpa é minha? Pois a partir de agora eu vou mudar essa situação. O que eu estou fazendo de errado? O que eu preciso fazer para mudar essa situação? Pois eu vou fazer. Vamos lá, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha. O que for necessário eu fazer para mudar a situação, então eu vou fazer. O que é o certo? Eu preciso me submeter, eu preciso guerrear, então eu vou fazer a minha parte, porque se eu não fizer a minha parte, não tem vitória. Vai continuar tendo derrota. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que lutar, eu tenho que me submeter, eu tenho que obedecer, porque sem o verdadeiro Deus não tem vitória. A luta está pesada, a luta está dura, você está achando difícil, você sente até vontade de jogar tudo pro alto e desistir. Mas a palavra de Deus, ela está dizendo que o Deus a quem você serve, o Deus que te trouxe, o Deus que te chamou, Ele vai te recompensar pela tua luta, Ele vai te recompensar pelo teu esforço, o esforço que vai te levar à vitória, porque o teu Deus, quando você está em submissão, obediência e fé, o teu Deus te concede vitória, porque eu nunca vi esse Deus perder uma guerra.